Um grande pregador do século XVIII, Edward, vai pregar uma mensagem de arrependimento, do qual ficou conhecida porque os pecadores arrependidos daquela manhã dominical se agarravam às colunas do templo e gemiam, sentindo os seus pecados. E eu ouvi certa feita a dublagem escrita dessa mensagem, e me impressionou quando ele pregando, e alguém escreveu e por isso eu pude ouvir. Ele disse: seríamos puxados para o inferno como um pêndulo de aço atraído por um imã, se não fosse o sangue de Jesus no Calvário. Vir à igreja melhora a forma como você deve se comunicar com Deus, mas não tem o poder de apagar o seu histórico de natureza caída até aqui. Por isso a importância do que o pastor Eduardo pregou sobre não se distanciar de Jerusalém. Por isso a importância do que o bispo Júlio pregou sobre não destituir-nos do culto a Deus. Porque se não fosse Jesus, nem que você frequentasse todos os cultos, haveria em você disposição suficiente para continuar querendo se relacionar com Deus. E ainda que houvesse tal disposição em você, se não fosse Jesus, jamais haveria esta disposição em Deus. Por isso quem peca contra o Espírito Santo blasfema eternamente, porque isso demonstra um não reconhecimento do sangue de Jesus vertido no Calvário. Logo está condenado porque não pode crer. Preste atenção, quando Deus fala tudo se move. Então fecha aqui. Deus se move mas não faz nada. Mas quando Ele fala, tudo reage ao som da sua voz, à sua palavra, e tudo começa a aparecer. Por isso João, na sua biografia, não começa falando sobre a existência de Jesus no ventre de Maria, mas começa partindo dessa existência e vai chamá-lo de verbo e não de feto. Olha o que ele vai dizer. No princípio era o verbo. O que é verbo? Traduz e diga a palavra. Então vamos lá, o que é verbo? O que é verbo? Palavra conjugada, palavra falada. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas. Entende isso aqui? Eu vou pregar João 19, mas veja: antes de haver cruz, ele já existia no nosso entendimento, ao ler o haja luz. Antes da cruz ele já era a revelação perfeita de Deus. Você tem que parar com essa mania de achar que Jesus é o plano B de Deus, que não deu certo por causa do pecado de Adão e Eva. A palavra de Deus é clara em dizer que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Se o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo, o pecado de Adão e Eva não mudou o plano original de Deus. Porque quando Deus faz um plano estabelecido sobre a sua palavra, e Ele é a palavra, nada que aconteça nesse caminho pode alterar o plano que Ele estabeleceu pela sua palavra. Senão ele seria suscetível ao tempo como nós somos. Ele seria suscetível a problemas de chuva, de pneu furado e etc. Está na hora de você entender que Deus não é o resultado do que você criou na sua consciência. Está na hora de você entender que Deus está acima da sua capacidade de compreensão, e mesmo assim ser adorador dele. Antes da fundação do mundo, esse Cordeiro já estava preparado. Então antes da cruz ele já existia no haja luz. Ele estava ali. Paulo vai escrever aos Gálatas, e ele vai dizer que Cristo pregou para Abraão, reconheceu Abraão. E eu sei que Paulo não está doido, apesar disso parecer loucura, porque Jesus disse, sendo interrogado pelos fariseus, que não reconheciam que ele era o verbo vivo feito em carne, que não reconheciam que ele era a manifestação do querer e da palavra de Deus. Ele disse aos fariseus: vocês dizem que são filhos de Abraão. Olha o escândalo. Mas Abraão me viu no meu dia e me glorificou. E aí eles ficam loucos. Eles dizem: tu não tem nem 50 anos e dizes que Abraão te viu?
Está falando sobre a revelação dele em todo o Antigo Testamento, sobre a sua revelação em sua palavra. Tudo se move por ele. A palavra de Deus é clara sobre ele, sobre Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí João vem. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é a manifestação de sua palavra. Não é jargão de pregador quando ele ministrando diz: em verdade vos digo. Não é, é realidade. Sou a verdade que ministro, sou a verdade que vivo, porque a verdade que falo é a verdade que eu sou a verdade. O príncipe desse século não tem o poder de te viciar em drogas. Isso é o mecanismo do seu corpo te tornando dependente de uma droga por causa das suas substâncias. Ele não tem o poder de te obrigar a se tornar um viciado em pornografia. Isso é a junção que o seu cérebro faz por causa da prática da pornografia. Não culpe o diabo pelos vícios que você adquiriu por desobediência à lei de Deus. A autoridade que foi dada ao diabo, ao príncipe deste século, neste mundo, não é que eu me torne marionete em suas mãos. Satanás não precisa de trevas profundas e sombrias, como vícios semelhantes a esses que eu falei, para poder deixar o homem distante do conhecimento da verdade que liberta, que transforma, que move, que faz todas essas coisas que estamos pregando hoje aqui. Ele só precisa cegar o entendimento. As trevas mais profundas que um homem pode conhecer não são as obras da malignidade, não são os rituais que acontecem de portas fechadas, não é o sangue que é derramado de animais, nada disso. As trevas mais densas estão em uma mente que não acessou o conhecimento de quem é Deus. Por isso Satanás trabalha com prioridades, para que ele seja efetivo no trabalho. E olha o que o Senhor revela pela sua palavra acerca do trabalho do inimigo. Porque o príncipe desse século os tornou viciado em cocaína, os tornou viciado em pornografia, os tornou viciado em masturbação. Não! O príncipe deste século lhes cegou o entendimento, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? A verdade de que Cristo é o Senhor, a verdade de que Ele é a palavra de Deus revelada em carne ao mundo. A verdade é que quem tem Cristo, a verdade de quem alcançar a Cristo, poder alcançar qualquer área de libertação, de prosperidade, de unção, de poder, de família, de regeneração, de resgate, de sociedade, de comunhão, de família. Quem acessa a Cristo, acessa um portal de possibilidade, cujas impossibilidades do mundo jamais poderão reter. Alguém que tem a palavra, que guarda a palavra, que ministra a palavra e que vive pela palavra. Quem tem Cristo tem a palavra. Quem tem a palavra tem Cristo. Se quem tem a palavra tem Cristo, acontece o que Cristo falou: e pedireis o que quiserdes ao Pai, e Ele vos concederá. Por quê? Porque o Pai não corresponde meu carisma, o Pai não